3, verso 15. Colossenses 3, verso 15. Colossenses 3, verso 15. Diz assim: seja a paz de Cristo juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sede agradecidos. E sede agradecidos. Que diz o 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensina, aconselha uns aos outros com toda a sabedoria. Cante salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Louvando a Deus com gratidão no coração. Meu irmão, não estou preocupado aqui de você sair pulando hoje, dando pirueta. Eu quero que você saia aqui com uma mensagem da parte do Senhor. O Senhor quer que você seja grato. A mensagem para nós hoje aqui, meu irmão, da ordenança bíblica é: seja grato. Por diversas vezes nós vamos encontrar os textos na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, trazendo o sentimento de gratidão. Como eu disse, gratidão é um dos princípios que nos levam à prosperidade. Logo, meu irmão, é um princípio que tem que fazer parte das nossas vidas. Eu, por muito tempo, muito envolvido ali nas questões, não é do mundo, mas as questões seculares, estudo, trabalho, vamos dizer assim, envolvimento com outras coisas a não ser o reino. Você acaba tendo uma vida ali, parecendo um trator. Você vai passando por cima de muitas coisas, vem, processa, próxima coisa, vem, próxima situação, passa por cima, vence, ok. Só que tem muitas vezes, meus irmãos, que a gente não consegue parar e analisar o quanto nós somos abençoados só de respirar. Se você não encontrar gratidão em nada, pare por um momento, respire e ouça as batidas no seu coração. Só isso já é um motivo para você ser grato, meu irmão. O dom da vida é um dom vindo dos céus. E nós temos que ser gratos por isso. Meus irmãos, nós podemos encontrar no nosso dia a dia várias posturas que nos levam a entender o estado de espírito de uma pessoa. Creio que quando você anda com alguém, você está muito próximo de alguém, é muito normal. Nós temos 1, 2, 3, 4 amigos ali que nós temos bastante conexão. Às vezes só no respirar da pessoa você já entende o que ela está passando. Às vezes está triste, você chega ali, muitas vezes quem é casado sabe, quando você põe o pé em casa, a mulher respirou, você já sabe: opa, posso falar, não posso falar, vou devagar, não vou. Você já entende o estado de espírito da pessoa. E quão importante é nós termos uma postura, um posicionamento de um coração grato. Observe bem, quando você chega perto de uma pessoa, de um amigo, até mesmo do convívio de família, e tem aquele mais copo meio cheio. Sempre tem o copo meio cheio e o copo meio vazio. E quão gostoso é você chegar perto de alguém e ao invés de você ouvir coisas negativas, a pessoa tem um posicionamento positivo. Você se impacta com isso, você de alguma forma absorve isso para você, tanto positivo quanto negativo. E não só o posicionamento, mas as palavras também que saem das nossas bocas, como diz lá em Tiago 3,10, que de uma mesma boca procede palavras de bênção e de maldição. As palavras são extremamente importantes. A Bíblia nos afirma isso. De uma mesma boca procede palavra de bênção e palavras de maldição. Então, quão importante é quando eu entendo a minha postura, meu espírito está com o coração grato, isso se revela no meu caráter, no meu posicionamento, e também me dá uma altivez na minha fala, nas minhas palavras ali. Então, quão bom é nós temos esse tipo de amizade do nosso lado. Só que melhor ainda é nós sermos essas pessoas. Quantas pessoas às vezes chegam perto de nós, meus irmãos, esperando apenas uma palavra,
um conforto, um consolo, um ombro amigo. Algo que possa despertar nelas uma conexão vinda dos céus. Como eu disse, o dom da vida é um dom vindo dos céus. O nosso posicionamento, o nosso caráter, revela quem nós somos. Tem um texto que diz, eu não lembro, é um pensador que diz, eu não lembro quem agora, pregue o evangelho, se necessário for, use as palavras. E nós podemos entender que o posicionamento das nossas vidas, do nosso caráter, das nossas palavras, elas fazem bastante diferença no nosso redor e também diferença nas nossas vidas. Abra comigo aí, 1 Coríntios 10:10. 1 Coríntios 10:10. Se você não costuma ler a Bíblia, hoje a gente vai ler um pouquinho. 1 Coríntios 10:10. Faça comigo assim, ó. 1 Coríntios 10:10. Faz aí. 1 Coríntios 10:10. De novo. 1 Coríntios 10:10. O que diz em 1 Coríntios 10:10? Que é proibido reclamar. Proibido reclamar. Lê comigo aqui. 1 Coríntios 10:10. Além disso, não murmurem, como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Além disso, não murmurem, como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Meu irmão, quão difícil é quando nós chegamos perto de alguém e só encontramos murmuração. Sabe o que é murmuração? Murmuração é maldizer, manifestação de um espírito de descontentamento crônico. Nada mais é, meu irmão, do que ser entristecido de alma, não ter paz de espírito. Quem murmura encontra um caminho de destruição. Agora eu faço uma pergunta aqui para você nessa noite. E essa palavra bateu bastante em mim também. Eu vou contar inclusive um testemunho meu aqui. Quando as coisas se apresentam a você, você tem se posicionado como um espírito grato ou um espírito de murmurador? Quando as coisas acontecem ali fora do seu controle, fora do seu ciclo, que você olha meio, saiu do meu controle. Qual que é seu posicionamento? Um espírito grato ou um espírito de murmurador? Porque como diz em 1 Coríntios 10:10, quem murmura encontra um caminho de destruição. E o Espírito Santo nos traz a reflexão aqui nessa noite. Ao invés de murmurar, canta. Tem um hino da harpa que diz assim: ao invés de murmurar, canta um hino de louvor a Deus. Meu irmão, tem uma escritora norte-americana, Melody Beattie, que diz assim: a gratidão desbloqueia a abundância da vida. Ela torna o que temos suficiente e mais. Ela torna a negação em aceitação, o caos em ordem, a confusão em claridade. Ela pode transformar uma refeição num banquete, uma casa num lar, um estranho em um amigo. A gratidão dá sentido ao passado, traz paz para o hoje e cria visão para o amanhã. Glória a Deus. Você entendeu bem isso aqui? Quem é grato, meu irmão, pode ter arroz, feijão e ovo. Agradece porque isso é um banquete, glória a Deus. Quem é grato, meu irmão, está no meio da situação aqui, olha para o passado e vê sentido. Olha para o presente e enxerga paz. E olha para o futuro e vê esperança. Meu irmão, Cristo nos convida nessa noite, o Espírito Santo nos convida essa noite a termos um coração grato. Glória a Deus. A não termos um coração de murmurador.
Nós temos que ser o reflexo daquilo que Cristo é em nós. Glória a Deus, meu irmão. Sabe por que muita gente não desfruta a plenitude de Deus? Porque ao invés de agradecer, está murmurando. Eu ouvindo a história de um irmãozinho esses dias, conta que ele é do cara do copo meio cheio. Tudo ele via o lado positivo das coisas. Faltava comida, ele dava glória a Deus porque ele falava que Cristo estava convidando ele a jejuar. Ele ganhava um saco de limão e laranja, ele dava glória a Deus porque era vitamina C para a semana inteira e ficar bom e resistente aos vírus. Faltava as coisas, ele agradecia a Deus porque com certeza o amanhã Deus ia prover. Aí os irmãos encucados com isso, tentando entender porque ele olha tudo ali como o viés positivo, indagaram a ele falando: meu irmão, já que você olha o lado positivo de tudo, me fala uma coisa, o que você vê de positivo aí no diabo? Aí o irmão parou, pensou, coçou a cabeça e só declarou um termo assim: o cara trabalhador, hein? E realmente, o inimigo trabalha e trabalha muito aí. Olha a diferença de você conseguir enxergar qualidades em tudo. Obviamente que eu não estou fazendo alusão ao diabo, é mais a figura de linguagem alegórica aqui. Mas quão bom é nós termos alguém em nossa vida e nós sermos essa pessoa que ao invés de termos um coração murmurador, podemos desfrutar a plenitude de Deus, meu irmão, através dos atos de gratidão. Sabe o que é interessante essa noite, meu irmão? Que nós estamos sendo levados a refletir, porque essa é uma noite de mudança de mente. Glória a Deus. Essa é uma noite de libertação do coração murmurador, do espírito murmurador. Glória a Deus por isso. Meu irmão, eu tenho uma notícia para você. 1 Coríntios 10:10. É proibido reclamar. É proibido reclamar. Eu vou emendar aqui, fazer um parêntese, vou contar um algo aqui. E sobre a minha vida. Muitas vezes eu trabalho no mercado financeiro, tem a movimentação diária absurda, é muitas coisas, diversos segmentos, etc, etc. E você está tão envolvido ali no dia, que aí às vezes eu chego em casa, sempre avançado do horário, 8, 9 da noite, e aí chega em casa, você está tão consumido pelo dia ali, nem percebe. Você chega em casa, eu chuto são 4 crianças, meu irmão, em casa. Então eu já entro, já abro a porta, você já tem que desviar dos brinquedos, já tem que olhar para lá. É um tacando aviãozinho para cá, outro para lá. Glória a Deus pela saúde deles, né? E eu já entrava, o Noah, Benjamin, Maju, Ian. Até o Ian leva bronca também. Arruma as coisas aqui, etc. Aí teve um dia que a Anne me levou de canto, e a gente inclusive conversando agora recente. Aí ela, teve alguns dias que a gente acabou não se falando, não se cruzando, né? E parece que foi uma paz. Eu falei, meu Deus do céu. Às vezes a gente não observa o tanto que a gente já chega ali meio que chutando as coisas, reclamando. Aí nos outros dias eu cheguei ali, beijo em um, beijo em outro, desvia do aviãozinho, desvia do controle que voa, mas agradecendo a Deus que meus filhos estão em paz, estão em casa, com saúde, minha esposa instruindo eles. E até brinquei com ela essa semana, assim, eu falei, você está vendo que eu estou me contendo para não murmurar, para não reclamar. São pequenas coisas, meus irmãos. Mas até ela falou, olha, eu estou achando estranho, deixa eu ver se está com febre aí, né? Então assim, são pequenas coisas que às vezes a gente não percebe e vão nos transformando num coração amargurado ali. Não estou falando para vocês que eu estou com o coração amargurado, não é isso. É porque você está tão envolvido do dia que você não consegue conectar com sua família, chegar em paz e desfrutar daquilo que Deus proporcionou. Desfrutar da plenitude do Senhor.
Estou contando um testemunho vivo, eficaz aqui. Primeiro a palavra corta aqui para depois ir para aí, meu irmão. Você não tem noção quanto eu apanhei com essa palavra aqui. Ontem à noite estava revisando e de novo chorando sozinho lá, porque creio que quando você tem a sensibilidade do Senhor, o Espírito Santo fala nas mínimas coisas, às vezes numa única palavra, o Senhor atinge o coração e um cara desse tamanho aqui, de 1,80 m, chora feito uma criança. Eu não tenho vergonha de dizer isso, porque é o Senhor, ao Senhor a honra, ao Senhor a glória, ao Senhor a majestade, ao Senhor todo louvor. Glória a Deus. Meu irmão, Epícoro diz assim, Epícoro, que é um filósofo grego, diz assim: as pessoas felizes lembram do passado com gratidão, alegram-se no presente e encaram o futuro sem medo. Veja bem, o ingrato é amargo, é interesseiro. O ingrato esquece muito rápido o bem que lhe fizeram. Não leva a sério o princípio de honra. Aí pergunta, meu irmão, diante de tudo isso que eu estou falando, se você hoje se vê na posição de ingrato, você acha que você vai ser próspero, meu irmão? Uma palavra de confronto, uma palavra para nos fazermos refletir. O ingrato, pensa bem isso aqui, ó. O ingrato sempre deposita nos outros a responsabilidade de ser solidário com ele. É sempre os outros, nunca ele. Acho que ninguém aqui é assim, né? O ingrato se vê na posição de vítima em toda situação. Sempre alguém tem que fazer por ele, nunca ele por alguém. Pensa bem isso aqui, ó. O ingrato sempre deposita nos outros a responsabilidade de ser solidário com ele. Vamos para um caso prático aqui. Você está ali, pega um irmão, enfim, uma irmã, etc. Começa a ajudar 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Você com o coração grato ali, ajudando e etc, etc. Uma vez que você não ajuda, o que acontece? Quem é o ruim da história? Meu irmão, o coração ingrato, ele se esquece rapidamente o que lhe é feito. Se você está nessa posição hoje, é noite de mudança em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então você ajuda 1, 2, 3, 4, 5. Uma vez que você não faz, tudo o que foi ajudado é amassado e jogado na lata do lixo. E o pior de tudo, ainda sai falando mal. Vocês conhecem alguém assim? Vocês conhecem alguém assim? Vocês se veem nessa posição assim também em algumas situações? Eu me vi nessa posição aqui. Pedi perdão a Deus e Deus tem de misericórdia, porque em determinadas situações às vezes a gente age com o coração ingrato, mas me ajuda a mudar. Em nome de Jesus. Meus irmãos, faça uma reflexão sobre nosso próprio ambiente de igreja. Quantas pessoas nós reconhecemos, nós conhecemos, etc., que já passou por aqui e com o coração ingrato, esqueceu tudo que foi feito, jogou na lata do lixo, apresentou ali o seu lado de ingratidão. Mas nós que estamos esclarecidos, estamos aqui para orar por essas pessoas, para que haja uma mudança de mente e Deus alcance por sua infinita graça e misericórdia. Em nós a transformação, em nós a luz, em nós a clareza do que Deus tem para todos, em nome de Jesus. Meu irmão, já estou partindo para o final já, pastor. Razões pelas quais nós devemos ser gratos. Algumas razões aqui. A primeira, ser grato é uma ordem bíblica. Colossenses 3,16, já lemos aqui. Sejam agradecidos. E meu irmão, contra uma ordem bíblica não há questionamento. Então, o primeiro ponto de tudo aqui, ser grato é uma ordem bíblica. Colossenses 3,16, sejam agradecidos. Segundo, a gratidão é uma das marcas do caráter de Deus. Sabe por quê, meu irmão, quando nós fazemos alguma coisa para o reino do Senhor e nos empenhamos
nós vemos o resultado disso, não é porque nós temos um Deus interesseiro, não é porque há interesse nas coisas que fazemos, mas porque o próprio Deus é um Deus grato, é um Deus de retribuição. Então ser grato é uma das marcas do caráter de Deus. O terceiro diz assim: a gratidão é uma boa semente e deve ser plantada todos os dias. Em congruência com a lei da semeadura, nós podemos entender que tudo o que plantamos, nós colhemos. Se nós plantamos gratidão, se nós plantamos a semente da gratidão diariamente sobre a vida das pessoas, sobre tudo aquilo que nos cercam, certamente nós colheremos os bons frutos da gratidão. E como eu comecei lá no início aqui, na introdução, nós colhemos prosperidade em nome de Jesus. 4. A gratidão mantém as portas abertas. A gratidão mantém as portas abertas. Vou dar um exemplo aqui de um funcionário que sai de uma empresa. Ele tem 2 tipos de postura. Ele pode ser aquele que sai falando mal. O tempo que passou lá, ele não interessa, ele vai falar da última situação que ele viveu. Ao invés de agradecer pelo tempo que passou, por ter provido na sua mesa, ter sido um canal de bênção. Só que ele não escolhe esse lado. Quando ele volta, eu vou fazer uma correlação com o nosso segmento. Sai alguém lá do banco, ok. É normal, quando alguém sai, bater no currículo, opa, Stars Bank. Deixa eu bater o telefone lá, eu vou ver se foi tudo bem lá. E eu vou falar para você de coração aqui, para vocês de coração. Eu nunca falei mal de ninguém. Mesmo que a pessoa saiu maldizendo lá o lugar, etc, etc. Eu falo, meu irmão, a experiência dele aqui não foi tão boa, mas eu creio que tem algo a acrescentar. Inclusive, nós vimos esse pontos positivos. Faça a entrevista e veja a sua avaliação. Obviamente que nem todo mundo pensa como nós temos praticado lá. Mas o mais comum é bater o telefone, opa, esse aí caiu falando mal daqui, esse aqui não presta, esse cara aqui vai causar confusão aí dentro. Você acha... É muito, muito sério isso. Nós achamos que assim, as coisas vão acontecer, as coisas vão se desenhar e vai ficar tudo debaixo dos panos. Mas não é assim, meu irmão. A ingratidão, ela vem à tona, porque é uma semente também que é lançada e o fruto dela vem depois. E mais do que isso, nós temos a oportunidade de manter as portas abertas, ao invés de maldizer, de cuspir no prato que comeu, desculpa o palavreado um pouco mais forte, e de não reconhecer o bem que você desfrutou lá dentro. Você tem a oportunidade de agradecer a Deus. Deus, muito obrigado. Se até aqui o Senhor permitiu ficar, amém, que vamos para novos desafios, porque a gratidão mantém as portas abertas. 5. A gratidão anula o espírito de murmuração. Já falei bastante sobre murmuração aqui, mas eu queria enfatizar isso. Que a gratidão anula o espírito de murmuração. Faça um desafio aí. Tenta ficar 7 dias sem murmurar de nada. Tenta ficar 7 dias sem reclamar de nada. 1 semana. Parece muito, mas parece pouco, mas na verdade é muito. 1 semana sem reclamar de nada. Hoje, chegando em casa, com certeza vai ter uma situação que você vai ter oportunidade ou de reclamar, ou de ser grato. E Deus está nos ensinando aqui essa noite, meus irmãos. Faça um desafio aí, por 7 dias, não murmurar de nada, não reclamar de nada. Ah, o ar tá ruim, o ar tá bom, chega aqui na igreja, a cadeira é desconfortável. Meu irmão, agradeça a Deus, glória a Deus em tudo. Glória a Deus em tudo. Vamos lá. 6º, já estamos quase acabando aqui. 6º, você deve ser grato, porque na gratidão não há traição. Isso aqui é um dos pontos muito forte aqui. Você deve ser grato, porque na gratidão não há traição. Meu irmão, como eu falei aqui, a gratidão é um valor que norteia a nossa vida. Vou usar de exemplo aqui um casal. Se um marido, ele é grato à esposa que tem,
posso te afirmar com toda certeza, não há traição. Se uma esposa é grata pelo marido que tem, pelo tudo que construíram, pela família, pelo que Deus deu, pelo que Deus manifestou, neles não há traição. Se em uma amizade há verdade, a gratidão, você pode virar as costas tranquilo, não há gratidão. Então saiba identificar os traços de quem é grato ao seu redor, porque com certeza você vai enxergar os traços de traição quando não tem esse viés de gratidão. É forte isso. Na gratidão, quem é grato, não há traição. Amém? Vocês estão comigo aqui? Diga amém. Glória a Deus. 7 diz assim, sétimo e último ponto diz assim: pessoas agradecidas tornam o ambiente mais agradável. Glória a Deus, meu irmão. Pessoas agradecidas tornam o ambiente mais agradável. Como é bom, como é gostoso você andar com alguém que é grato pelo que tem, grato pelo que não tem, grato pelo que vai vir, grato pelo que já veio, grato pelo que Deus tem a fazer ainda. Como é bom você andar com pessoas que estão nessa mesma entonação, meu irmão, nessa mesma sintonia. Seja essa pessoa, seja agradável. Faça o seu ciclo ali se tornar agradável. Vocês conhecem, eu conheço quantas pessoas que nós olhamos, batemos o olho, você já olha ali, você fala, meu Deus, esse aí tá estranho. Esse aí tá bem complicado aí. Só que é bom também, nós batemos o olho, Pastor Kleber, cara grato, feliz, alegre, você nunca vê ele triste. Como é bom você ter essa conexão e ter pessoas ao seu convívio que possam refletir esse sentimento de gratidão. Glória a Deus. E para nós encerrarmos, a gratidão é a maior medida do caráter de uma pessoa. É a marca, é uma das marcas de homens e mulheres segundo o coração de Deus. Eu vou repetir isso aqui. A gratidão é a maior medida de caráter de uma pessoa. É uma das marcas dos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Ao exemplo, Davi, o único homem na história bíblica que mexeu com o coração de Deus a tal forma que ele leva o título de homem segundo o coração de Deus. O Davi se destaca na excelência de adoração. Foi algo tão espetacular que foi registrado no livro de Salmos. Abra comigo aí, para nós finalizarmos. Salmo de número 103. Salmos de número 103. Glória a Deus. Salmos de número 103. Salmos de número 103. Glória a Deus. Diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo as minhas entranhas o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Glória a Deus. Meu irmão, a gratidão é a memória do coração. A gratidão é a memória do coração. Eu vou ler a última vez aqui. Bendiz a minha alma ao Senhor, e todas as minhas entranhas o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Glória a Deus. Eu encerro essa noite, meu irmão, dizendo para você: seja grato pelo que você tem, pelo que você não tem, pelo que há de vir. Seja grato. O Senhor nos convida essa noite
a mudar de mente, a ter libertação do coração e do espírito ingrato, em nome de Jesus. O Senhor nos convida essa noite. E nessa semana do clamor, seja grato, porque até aqui o Senhor te sustentou. Se o Senhor te abençoou, seja grato. Se o Senhor não te abençoou ainda, seja grato. Se o Senhor te abençoou hoje aqui, celebre ao Senhor com todo o seu coração e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade.